Olá pessoal, meu nome é Celina Casato, eu sou da Escola de Cabeleireiros Flavinho. Atualmente estamos desenvolvendo um treinamento à distância através do curso EAD e eu estou responsável pela parte de estilização de cortes femininos. E hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história. Para quem me conhece há mais tempo, né, eu também tive muita dificuldade de cortar cabelo. Quando eu fiquei viúva, a minha grande inspiração foi Magno Alves, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito, um grande profissional. Só que a Celi queria ser Magno Alves. E eu confesso que foi um pouquinho decepcionante. Não que o Magno Alves não seja um bom profissional, muito pelo contrário. Mas em 98 eu fiquei viúva e eu fui para o Instituto Magno Alves, em Santa Cruz do Rio Pardo, porque eu precisava aprender a cortar cabelo. Eu fazia algumas químicas, mas a minha grande dúvida era os cortes de cabelo. E um dia, olhando uma das revistas, eu conheci Magno Alves. E eu fui fazer o meu curso com Magno Alves para eu me espelhar nele, para eu ser como Magno Alves. E para mim foi algo muito interessante, que ninguém é igual a ninguém. Na época, eu fui para o Instituto Magno Alves, fiquei 2 semanas lá e eu não consegui aprender nada. E o problema não estava na metodologia Magno Alves, que é ótima. O Instituto reunia profissionais do Brasil inteiro. Mas o grande problema é que a Celi queria ser Magno Alves. Queria cortar igual Magno Alves, com as mesmas habilidades, com as mesmas técnicas, do mesmo jeito. E quando retornei a Campo Grande, foi muito interessante, porque além de não assimilar as técnicas tão maravilhosas de Magno Alves, eu não consegui fazer as poucas coisas que eu sabia. E foi algo muito interessante, porque eu me empenhei. Eu fiquei 2 semanas, eu tentei assimilar o máximo possível de conteúdo. Mas no fritar dos ovos, confundiu minha cabeça. E eu não consegui nem fazer as técnicas maravilhosas de Magno Alves, como eu também não conseguia fazer as tão poucas coisas que antes eu sabia fazer. E por que eu tô contando essa história para vocês? Porque é muito interessante, gente. Cópia jamais será original. Cópia é cópia. Você nunca vai sair do lugar enquanto você tentar copiar alguma coisa. A grande sacada da história, para se você se tornar um grande profissional, para você conseguir cortar todos os cabelos sem medo, sem de repente parar no meio do cabelo e não saber o que fazer. Para que lado que você vai? O que você vai fazer? Você se perdeu. Aquela tão famosa mecha guia, cadê a mecha guia? Ela sumiu na sua mão. E eu senti todos esses frios na barriga. Eu tive grandes problemas para cortar cabelo. E aí eu comecei a assistir vários profissionais cortando. E essa experiência, ela foi ímpar, ela foi singular na minha vida. Porque eu comecei a perceber que grandes profissionais, com nome, com belos salões,
cada um desenvolvia uma técnica de cortar cabelo, porque era a sua expressão de colocar aquilo, de expressar os cortes de cabelo, de interpretar os cortes de cabelo. E aí eu comecei a analisar um, outro, e aí eu comecei a imaginar que deveria ser igual um artista, que você pega 5 profissionais perfeitos, uns artistas plásticos maravilhosos, com técnicas maravilhosas, e você dá uma tela em branco, ou até uma tela com um desenho, o mesmo desenho, mas a expressão, o sentimento que cada profissional vai colocar ali é o que vai fazer a grande diferença. E eu saquei isso. Eu aprendi a cortar cabelo no momento que eu deixei de ser cópia. Eu deixei de ficar preocupada, mas o meu amigo, ele corta assim, ele tem uma clientela maravilhosa. Ele é um bom profissional. Lógico que ele é um bom profissional. Se ele não fosse um bom profissional, ele não teria clientela. E eu comecei a estudar cortes de cabelo. E muitas vezes eu me perdia, bendita a mecha guia, que as pessoas falam tanto, cadê a mecha guia? Eu começava a cortar um cabelo, eu ia bem, de repente a mecha guia sumia e eu já não conseguia mais cortar o cabelo. E no fritar dos ovos eu encerrava aquilo quanto antes, para ser o menos traumático possível. E aí eu fui observando cada cabeça, formato dos ossos, quantidade de cabelo por região, padrão de ondulação, a estrutura do fio. E aí eu comecei a perceber que cortar cabelo era muito simples, porque eu precisaria entender cabelo como um desenho. Colocar a mão na cabeça, sentir a quantidade de cabelo por região, aquele cabelo que a nuca é muito alta, tem pouco cabelo, toda a parte externa a pessoa tem pouco cabelo. E aí eu comecei a construir como se fosse estar pintando uma tela. E você vai construindo, você vai degustando o processo, você vai vendo o resultado. E foi algo apaixonante, porque de repente eu estava cortando o cabelo. Fiz vários cursos com vários profissionais, mas eu não queria mais ser cópia. Eu queria ser original. Eu queria desenvolver uma técnica que todos os meus alunos conseguissem executar na prática. Não é cortar aquele cabelo, corta um long bob, chega outro cabelo, talvez até parecido, mas você não sabe construir o corte. Você faz de uma maneira engessada. E enquanto você estiver trabalhando de uma maneira engessada, você não vai sair do lugar. Porque corte de cabelo, a estilização do corte é a tua assinatura. Se ela é a tua assinatura, não pode jamais ser igual à do seu colega. Você é único, você é especial. E eu comecei a entender isso. E eu comecei a perder medo de cortar cabelo. E eu fui me apaixonando. E hoje eu tenho uma clientela de corte de cabelo que amam a maneira como eu corto o cabelo. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Que pare de cortar de uma maneira engessada. Pare de assistir o vídeo 10.000 vezes e tentar reproduzir em detalhes
os movimentos de um profissional que você é apaixonado. O cabelo é único, sabe? A cabeça, ela tá ali nas tuas mãos. Padrão de ondulação, se é um cabelo frizz, se ele não é frizz, se ele é alisado, se ele é progressivado, se ele tem ondulação, não. Tá na tua mão. Não tem porquê você querer ficar copiando o que o teu colega faz. Até porque ele tá com uma cliente totalmente diferente da sua, que tá ali na sua cadeira. E isso para mim foi transformador. Quando eu entendi que cortar cabelo não era algo engessado. Que cortar cabelo era uma arte. Você ia construir o corte com riqueza de detalhe, sentindo o caimento natural do cabelo, vendo onde a pessoa tem mais cabelo, menos cabelo, o que ela tem de melhor para ser realçado. E aquele pequeno detalhe, aquela particularidade que precisa ser escondida. Porque é assim que funciona. Corte de cabelo, aquilo que é bonito você mostra, você realça. E aquilo que incomoda a cliente, você disfarça. Simples assim. E eu comecei a trazer isso para minha realidade, para minha clientela. Porque até então eu fazia aquele corte engessado, aquele corte copiado. Eu cortava o cabelo e terminava um corte com machado. E era difícil, porque depois que você marca é muito difícil de você tirar a marca do cabelo. E eu comecei a perceber que eu não precisava copiar ninguém, que eu poderia ser autêntica, que eu podia ser original, que eu podia construir a minha arte naquela cabeça a partir da minha cliente que está sentada na minha cadeira. Eu não precisaria ir para o banheiro, abrir um vídeo para saber como que ela quer o corte de cabelo, mas de construir, de você ir vendo cada detalhe. É enriquecedor isso, você conseguir colocar numa cabeça aquilo que você imagina, como que você quer. E outro detalhe, que eu me perdia muito com a tal da mecha guia. A mecha guia sumia da minha mão. A mecha guia, de repente, ela não existia mais, tá tudo misturado. E aí um lado saía mais comprido, outro lado saía mais curto, e ela não queria um cabelo assimétrico. Mas era isso que eu acabava construindo, um cabelo assimétrico. Porque eu começava com uma base e me perdia no meio dela. E quando eu passei a enxergar que o corte, o deslocamento, esse é o ponto X da questão. Você tem que prestar atenção no deslocamento que o fio faz da região que ele sai até o ponto que você está cortando. E que se você tivesse uma fita métrica, você perceberia isso. Ah, Sueli, como é que corta o long bob, o short bob, o cabelo arredondado de bico e tal? Gente, preste atenção do deslocamento. Você pega um cabelo daqui, se você fizer com que esse fio percorra um caminho maior, você tem que entender que esse cabelo vai ficar de bico. Da mesma maneira, se eu pegar um cabelo longo e eu começar a projetar ele para frente, começar a cortar esse cabelo, eu vou ter um cabelo arredondado, porque o cabelo de trás, da parte posterior, que vai sofrer um percurso maior, lógico que ele vai ficar maior. Aquela história, né? Eu vou cortar uma franja, eu pego o cabelo,
Se eu uso para um lado, eu jogo para o outro, meto a tesoura e quando ele volta, esse cabelo está mais curto de um lado e mais comprido do outro. Mas assim, de uma maneira engessada, como é que você vai reproduzir isso? E eu comecei a perceber, a entender que eu tinha que enxergar o corte do ponto que o cabelo, a nascente, o fio sai, o percurso que ele faz pela cabeça até onde você está cortando. E isso me permite ter um cabelo, por exemplo, curto de um lado, comprido do outro. Eu posso ter um cabelo totalmente curto, undercut, um cabelo totalmente curto nas laterais e um franjão absurdo de bicão maravilhoso. Entendeu? Quando você não trabalha mais de uma maneira engessada, você começa a progredir. Porque você começa a prestar atenção mais do que a mecha guia, porque a mecha guia ela nasceu para ser perdida, isso eu falo sempre para os meus alunos. Você precisa prestar atenção do ponto de partida até onde você está cortando esse cabelo. Isso quer dizer que aquele cabelo que você pegava, levantava, cortava tudo aqui em cima, o que acontecia? Olha o deslocamento desse até aqui onde eu estou cortando o cabelo. Agora imagine este cabelo da nuca aqui, o percurso que ele vai ter que fazer para ele ser cortado aqui em cima. Você concorda que ele vai ficar um cabelo longo em camadas? Se eu pegar um cabelo e eu quero fazer um long bob, um Chanel de bico, tá? E eu pegar esse cabelo da frente e fazer com que ele percorra um caminho maior para eu cortar. Você concorda que esse cabelo, quando ele voltar para o seu ponto de origem, ele vai ficar de bico? Começou a matar a charada, né? Esse é o ponto X da questão. Encontrar o ponto X da questão. Parar de ser Maria vai com as outras. Parar de copiar. Porque você é o grande artista do cabelo. E você tem que incorporar esse artista dentro de você. E eu falo com conhecimento de causa. Porque para quem me conheceu há mais tempo, para quem participou da minha história, gente, quem era a Sueli? Eu não cortava cabelo. Eu fui técnica da Keune sem cortar cabelo. Eu fazia química, fazia mechas, mas eu não cortava. Eu tinha pavor de cortar cabelo, pavor. E sinto-me hoje uma mulher honrada, porque eu consegui aproveitar todas as fases da minha vida. Quantas vezes eu fiz umas mechas e eu precisei de uma autoridade para cortar esse cabelo, para finalizar esse cabelo, porque a Sueli não cortava. E hoje eu dou grandes risadas de mim mesmo, porque como eu podia ter sido técnica de uma empresa por 2 anos e meio, fazendo apresentações em vários municípios daqui do nosso estado. E eu precisava de uma autoridade para cortar cabelo. Gente, hoje eu percebo quão eu fui ingênua. Porque não bastava fazer mechas, não bastava ser ótima em colorimetria. Eu precisava finalizar aquilo que eu fiz. Eu precisava fazer o meu desenho, a minha arte para finalizar aquelas mechas que eu fiz. E eu morria de medo de cortar cabelo.
E hoje eu venho aqui falar com propriedade, porque eu rompi esse medo. Eu aprendi que cortar cabelo não é com a mecha guia simplesmente, mas a grande sacada é o percurso que o cabelo faz, da onde você tira ele até o ponto que você está cortando. Então, o deslocamento, o percurso que esse cabelo faz na cabeça é o que vai determinar o que é curto e o que é comprido. Simples assim. E aí eu comecei a fazer as minhas artes em corte de cabelo. E isso, gente, foi mágico. É uma libertação que você não tem noção. É algo mágico. Antigamente, a pessoa vinha com a identidade dela, aquele cabelo que ela usou também ficava lindo, perfeito, maravilhoso. E ela chegava metendo pau em todos os profissionais. Aí eu já tremia nas bases também, né? Porque imagina se os outros não conseguiram, quem é a Celi? Mas hoje eu tenho a propriedade. Hoje eu ganhei a autoridade para falar dos cortes de cabelo. E sem menosprezar meus colegas, que eles são lindos, maravilhosos, eles são perfeitos, eles trabalham muito bem. Mas hoje eu não quero mais ser como eles. Hoje eu quero ser como eu. Livre. Sabe, aquela pessoa que consegue pegar um cabelo, independente do estado que ele esteja, e fazer o melhor, sem medo de ser feliz. Não adianta você pegar aquela foto de quando você tinha 18 anos, porque tudo mudou. Faz parte da lei da gravidade. Aquele contorno que você tinha tão bonito, aquele rosto que você tinha tão bem formado, não é mais o mesmo. Você ganhou uns quilinhos extras que você não tinha, umas papadas, queda de cabelo, que faz parte, né? Nós temos uma queda hormonal e vários problemas que aquele corte que antes ficava tão bem nela, hoje, se eu fizer o mesmo cabelo, ela vai sair horrível. Por quê? Ela mudou. O formato do rosto mudou. E graças a Deus, hoje cortar cabelo é muito mais fácil do que cortar cabelo antigamente. Na época do Flavinho, eu acho que cortar cabelo era muito mais difícil. Hoje você trabalha muito texturização. Hoje você tira aquele corte pesado e sem assinatura e você consegue fazer um trabalho diferenciado do seu colega. Você consegue fazer um trabalho que as pessoas olham e falam assim: ah, aquele cabelo foi cortado por aquele profissional. E quando o cliente chega na sua cadeira e você começa a olhar o seu corte de cabelo, às vezes ele deu aquela puladinha de cerca e tal, aí você fala: gente, esse cabelo não é meu. Porque você tem a história. Você não corta mais engessado. Você não faz mais aquele corte pesado que outrora a gente fazia. Aquele Chanel marcado, aquela nuca batida marcada. Aquele corte que parece que você colocou uma cuia na cabeça. Gente, cortar cabelo hoje é muito mais fácil do que quando a gente iniciou a escola. E hoje eu posso dizer que eu sou uma profissional completa. Hoje eu não só faço as mechas,
não só escovo, mas hoje eu consigo fazer todas as químicas, eu consigo cortar, eu consigo escovar, porque eu deixei de ser cópia. Eu comecei a ser a Sueli. Eu comecei a desenhar e assinar os meus trabalhos, sem me preocupar que meus amigos maravilhosos trabalham muito bem, mas eu não quero mais ser eles. Agora eu quero ser eu. Assim, simples assim. Eu quero fazer o meu melhor. E dessa forma eu aprendi a cortar cabelo, sem a preocupação de querer ser Magno Alves. Magno Alves é meu amigo querido, que eu amo de paixão. Mas hoje eu me olho cortando o cabelo e eu olho o Magno Alves, não existe mais ligação. Porque ele é um artista e eu sou outra. E os artistas não precisam se copiar. Eles criam os seus trabalhos. Eles trabalham de uma forma diferenciada, respeitando o nosso colega, mas jamais querendo ser cópia. Porque como cópia, você não vai a lugar algum. Então, meus amigos, para você ser um profissional de verdade, em primeiro lugar, quebre os protocolos. Saia da casinha. Não tenha medo, sabe, de começar a pensar. Não mais fazer daquela maneira engessada. Porque a maneira engessada não dá certo. Em um dado momento você se perde e você não consegue caminhar. Então a dica que eu dou, deixa brotar esse profissional que existe em você, esse artista que existe dentro de você. Navegue, se apaixone, inicie um corte, degustando o processo, observando o caimento natural desse cabelo, como que ele está ficando, não mais de uma maneira engessada, mas como um artista que demora meses, anos para fazer uma tela. Então, é com essa riqueza de detalhes que eu falo para você, não queira ser cópia. Não se permita ser cópia, porque você jamais vai ser autoridade sendo cópia. E essa é o meu recado para cada profissional. Degustem o processo. Entenda corte a partir do percurso que o fio faz ao longo da cabeça. E eu tenho certeza absoluta que nesse curso EAD você vai aprender a ser autoridade nos cortes. Jamais menosprezando os meus amigos. Jamais menosprezando as outras escolas. Mas em 32 anos de escola, nós desenvolvemos uma metodologia que funciona. Nós tivemos profissionais do Brasil todo que vieram para fazer curso de mechas, para fazer curso de cortes. Você imagina uma pessoa em uma semana sair cortando cabelo? Pois eu te desafio. É possível. Não mais da maneira engessada, como você sempre fez, mas como artista, como autoridade, naquele momento, a tua responsabilidade de executar da melhor forma. E eu tenho certeza que esse curso EAD vai ser perfeito para aqueles que estão iniciando, para aqueles que sempre morreram de medo de cortar cabelo, cortam só pontinha. Se você corta só pontinha,
O problema não está no cliente, está em você. Então, esse curso vem exatamente para abrir a sua cabeça, revolucionar tudo aquilo que você pensa de corte de cabelo. É muito mais simples, é muito mais fácil do que você imagina. E pode ter certeza que a cada curso nós também estamos aprendendo mais. Nós estamos aprendendo, nos encantando, nos apaixonando cada vez mais por esse nicho. A beleza é algo que jamais vai sair de moda. A beleza é algo que não existe crise para ela. Porque você precisa elevar a autoestima das pessoas. E nada melhor do que o cabelo. Não adianta uma maquiagem bem feita, uma roupa perfeita, uns acessórios da moda, se você não se encontrar no seu cabelo. Então, convido você, a que tem medo de cortar cabelo, a conhecer a nossa metodologia de cortes, de estilização de cortes de cabelo. E eu tenho certeza que você será a autoridade naquilo que você faz. Boa noite, até mais!